Boa noite, bem-vindos ao nosso tema de hoje, Ordens do Amor, sobre as constelações familiares. Hoje eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui hoje e estar compartilhando com vocês esse conhecimento sobre as constelações familiares. Quando nós falamos sobre terapia familiar sistêmica, não podemos deixar de pensar em Bert Hellinger. Bert Hellinger foi o precursor das constelações familiares. Ele nasceu na Alemanha em 1925. Ele teve a sua formação pela Gestalt, ele fez análise transacional, fez a terapia primal, aquela da respiração, foi também pela terapia familiar com a Virginia Satir. Ele se enveredou aí por várias teorias para ele chegar nessa abordagem fenomenológica que são as constelações familiares. E ele começou observando os Zulus na África, observando o comportamento deles. E ele observou que nós podemos nos emaranhar por 3 ordens do amor. E no nosso sistema familiar, nós nos emaranhamos apenas por amor. E quando não respeitamos as 3 ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. A constelação familiar nada mais é do que a reconciliação com a alma. A reconciliação com a alma de um sistema que está emaranhado na sua família. O sistema familiar, quando alguém na sua família se sente excluído ou foi excluído de uma forma geral, alguém nas gerações posteriores irão representar aquele membro da família que não teve voz, que não teve um lugar. Então, por isso que quando nós falamos de ordem do amor, a primeira ordem, ela está relacionada com o pertencimento, a ter um lugar no mundo. Então, o que são as constelações familiares? Como eu disse, é uma reconciliação com a alma, que é um processo que acontece quando nós entramos num sistema, num sistema fenomenológico, que através dessa energia do aqui e agora, os representantes, eles trazem uma informação no campo. Esse campo que nós denominamos de campo mórfico. Porque campo mórfico é o que abrange tudo. Tanto o aqui e agora, quanto do passado. Essas pessoas irão representar o sistema familiar do cliente. E através da constelação, através do campo dos representantes, da maneira como eles informam através dos seus movimentos, nós iremos verificar o que está acontecendo, qual é a ordem que está emaranhada no sistema da pessoa. E quando nós fazemos isso, o constelador ele observa todo o campo, observa como estão os representantes, e ele começa a dar as frases solucionadoras para que a pessoa integre essas frases e que isso produza um sentimento e uma reconciliação com a alma através dessas frases. É como se fosse muito mágico, que você fosse uma nova maneira de você olhar para aquele lugar, para aquela situação que você não estava vendo antes. A constelação familiar, ela pode acontecer de várias maneiras. Ela pode ser em grupo, onde nós convidamos as pessoas para estar conosco. Nós convidamos as pessoas para estar conosco. As pessoas irão fazer parte do nosso sistema familiar e aí elas trarão outros representantes também que poderão estar conosco. E tem uma pessoa que irá constelar. Essa pessoa que irá constelar,
Geralmente é o cliente ou às vezes é o seu paciente que você indica para a constelação. E você faz um convite, né? Um convite aleatório, pode ser nas redes sociais, para que as pessoas venham para o grupo. As pessoas vêm, você não sabe quem são as pessoas que estarão naquele grupo e que participação daquela constelação específica. Quando essas pessoas vêm e elas são convidadas a representar o campo desta pessoa que está ali, tá? Ela não só ela serve, ela está nesse movimento de servir a pessoa que está ali constelando, como também ela recebe, porque às vezes quem ela estará representando é algo no sistema dela que precisa também ser resolvido. E aí quem ganha? Ganha o cliente e ganha o representante. Agora, na época de pandemia, nós não temos como fazer essas reuniões em grupo. E geralmente essas reuniões elas estão acontecendo online. Muito bem. Você também pode constelar através dos bonecos. Vocês se lembram do Playmobil? Como que era? Gente, se puder convidar as pessoas para estarem aqui, deixa eu chamar aqui as pessoas que se interessam pelo tema. Tem muita gente que se interessa pelo tema, que gostaria de estar aqui, e a gente vai chamar essas pessoas para que estejam aqui com a gente, né? Esse tema das constelações familiares, ele é muito importante, porque eles nos traz luz ao que está escondido, ao que está velado. Eu costumo dizer que a constelação familiar, ela nos abre outro caminho, um outro olhar que a gente ainda não via. A outra forma de constelar é através dos bonecos. Vocês se lembram do Playmobil antigamente? Isso, Playmobil era aquele boneco, né, que a gente brincava lá atrás, no passado. E esse boneco, você coloca ele, você posiciona ele, você pede para o cliente posicionar ele na mesa, né? E conforme a colocação dele, aonde ele coloca os bonecos, ele vai ter uma informação do campo. E você, a consteladora, né? Você percebe o que o campo está trazendo conforme a colocação de cada boneco na mesa. E aí você informa o paciente como é a dinâmica familiar dele, e aí a partir disso que ele tomou consciência de como é e como a gente poderia olhar para ela de uma outra forma, a gente convida o paciente a falar essas frases solucionadoras que irão reverberar na alma, no coração dele, e a partir disso ele vai ter uma nova visão, um outro olhar, uma nova possibilidade de olhar para o que ele trouxe, né, para o problema trazido primeiramente. Além disso, gente, nós também podemos constelar com as âncoras. As âncoras são EVAs que a gente coloca no chão e pede para que a pessoa sinta, né, aquele lugar. E quando ela sente, a Jaque chegou, Jaque, Tamis, lindas, quando elas sentem aquela energia daquele lugar, ela informa você sobre o que está sendo, o que ela está sentindo, o que ela está visitando naquele lugar. E a partir disso, você começa também a ter uma informação do campo, aonde você vai dizer para ela qual é a dinâmica da família e também vai propor para ela uma nova maneira de olhar, fazendo um rearranjo no sistema familiar através das frases solucionadoras. Muita gente pergunta para mim como é que é a constelação com os cavalos. Constelação com os cavalos também funciona como se funcionasse com os adultos. A diferença é que são cavalos, são animais. E eles também vão representar alguém do seu sistema familiar. Então a pessoa vai para constelar, ela escolhe o tema que ela quer abordar, qual é a dificuldade, e aí ela escolhe os cavalos representantes sendo para ela, e outro cavalo ou pode representar um sentimento, ou pode representar alguém da família. E aí a gente também vai percebendo
qual é o movimento dos cavalos. E a gente só vai acompanhando. E a facilitadora, ela vai acompanhando o movimento. E os cavalos, gente, eles são muito rápidos, porque eles estão há 50 milhões de anos na nossa frente. Imagina, 50 milhões de anos na nossa frente. Eles nasceram, né, bem antes, mas bem antes de nós. Então, eles têm uma sensibilidade muito incrível. Quando você chega perto deles, por exemplo, a visão deles é muito panorâmica. Quando você chega perto deles, eles já sentem a tua energia. E ali ele já começa a ter seus movimentos. É muito incrível, porque eles têm uma visão assim, eles têm uma visão de um todo, da ancestralidade. E nós precisamos apenas acompanhar os movimentos e também trazer as frases. Quando nós falamos as frases para os cavalos, o que é necessário de ser dito, os cavalos, eles têm um outro movimento. Um outro movimento. É muito incrível você ver como é a modificação, sabe? Chega a ser mágico, é um movimento muito mágico, que é o que a gente percebe nas constelações. Como é algo fenomenológico, não tem como explicar, mas tem como sentir. Sentir. A Thames, preciso conhecer com os cavalos, ainda não vivenciei. Thames, é fantástico, tá? Eu convido você a experienciar e passar pelo processo. Bom, geralmente as pessoas perguntam quantas sessões são necessárias para uma constelação familiar. Gente, você traz um tema na constelação familiar e é necessário apenas uma constelação para aquele tema. É interessante que após você constelar, você tenha um acompanhamento terapêutico, porque muitas vezes você não dá conta de olhar para o que foi visto na constelação. E aí você precisa de um suporte, de alguém que possa estar com você acompanhando nessas transformações que irão acontecer. Então é muito bom, então para o tema, constelar, você constela apenas um tema, mas é muito bom e eu convido você, após uma constelação, estar com um acompanhamento terapêutico para que você consiga integrar mais o que foi visto durante as constelações. Bom, e o que eu posso constelar? Muitas pessoas perguntam, né? O que eu posso, o que eu tenho direito de constelar? Gente, você pode constelar relacionamento, você pode constelar doenças, você pode constelar sintomas, você pode constelar vendas, às vezes você tem vendas, negócios a serem feitos que precisa olhar, você precisa constelar, às vezes, problemas de empresas, às vezes a sua empresa não está decolando, você está com um problema financeiro, você não consegue guardar dinheiro, tudo isso você pode constelar, gente. Tudo. Essa gama de assuntos você pode constelar numa constelação familiar. Como eu tinha dito no início, né, as constelações familiares, elas são regidas pelas ordens do amor. E quais são essas ordens? É o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Quando nós falamos do pertencimento, é que todos nós precisamos ter um lugar no mundo, tá? E quando, é impressionante mesmo já, e quando nós não temos um lugar no mundo, alguém vai ocupar nosso lugar. Se nós não nos posicionamos, alguém vai se posicionar por nós. A Tami está falando, nossa, lembrei agora do movimento que fizemos em relação ao dinheiro, mudou muito minha relação com o papai depois disso. Que bom que mudou, Tami. A gente fez um exercício sistêmico, né? Que a Tami estava com dificuldade de olhar para o dinheiro e a gente fez um exercício sistêmico dela olhar para os pais. E isso fez toda a diferença, segundo o que ela está me falando. Gente, a constelação familiar é incrível, sabe? Porque ela tem um efeito transformador na nossa vida.
sabe? É totalmente diferente. Ela muda mesmo. É lógico que não é mágico, porque você também muda. Quando você toma consciência do que precisa ser mudado, você muda em relação ao problema. E energeticamente, tá? O campo fenomenológico também vai mudar. E as pessoas que você constelou, seus pais, por exemplo, no caso do pai da Thames, ele também muda de uma forma, porque existe uma consciência coletiva. A constelação familiar é como se fosse uma pedrinha no lago. Você joga uma pedrinha, aquilo vai reverberar em toda a superfície. Então ela vai atingir todas as camadas, não só você, mas todos os membros da família. Voltando ao que eu estava falando sobre a ordem do pertencimento, como eu disse que todos nós precisamos ter um lugar. Se na nossa família teve alguém que foi excluído, por exemplo, se eu tive um tio alcoólatra e que muitas vezes ele não era visto pela família ou ele era rejeitado pela família, é muito possível que as gerações posteriores possam representar essa rejeição através de um membro da geração posterior. Sempre na nossa família a gente precisa ter um equilíbrio de todos, tá? Então, muitas vezes a exclusão também acontece na discriminação. Como assim, Cláudia? Por exemplo, irmãos que brigam, que não se dão, que discriminam um ao outro. Você já viu aqueles irmãos que às vezes têm tanta raiva que eles não se falam? Desde pequeno eles não têm uma boa relação? Isso é uma discriminação, é uma exclusão. Ele pode estar identificado com alguém da família que foi rejeitado. Enquanto você não traz os pais, não trazem essa relação dos irmãos, porque os pais podem constelar para os filhos. Os filhos não podem constelar para os pais, porque existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Então, numa constelação aonde, né, os irmãos, numa relação onde os irmãos não se dão, uma relação aonde eu excluo o meu marido, eu não dou voz a ele. Uma relação aonde eu excluo a minha sogra ou o meu sogro, eu não dou voz a essas pessoas, eu sinto raiva dessas pessoas. Essas pessoas estão representando alguma rejeição do meu sistema. Sim, Thames, os pais podem constelar os filhos. Só os filhos não podem constelar os pais, mas os pais sim, eles têm esse direito pela hierarquia. Numa relação, a gente estava falando que o tema também ia ser relação de casal. Então, se eu caso pela segunda vez e eu tive uma relação anterior, primeiro que tanto eu quanto o meu esposo atual, para se separar do primeiro relacionamento, eles precisam que nós nos liberemos. O que quer dizer isso? Se eu, na minha primeira relação com o meu esposo ou com a minha esposa, não houve uma liberação legal, uma liberação leve, a gente saiu brigado, um com raiva do outro, eu não querendo que ele seja feliz, que ele tenha uma outra vida, o que vai acontecer? Eu não vou estar liberada para o meu próximo relacionamento. E aí, talvez eu vá para o meu próximo relacionamento, tá? Tenha um filho com o meu esposo atual e o meu filho ou a minha filha pode estar identificada com a primeira relação anterior. E aí, o que vai acontecer? Pode ser que eu, com esse meu filho, da minha relação atual,
não nos entendemos. Por quê? Porque ele não vai me ver como filha, ele vai me ver como uma rival. E se ele me ver como uma rival, a gente nunca vai ter bom entendimento. Faz sentido, gente, para vocês? E outra coisa que eu quero dizer para vocês, quando a gente inicia uma nova relação, e se nós tivermos uma relação anterior, eu preciso olhar tanto para o homem quanto para a mulher e agradecer a quem veio primeiro, que deu um lugar para eu estar aqui. Então, veja bem, se eu tenho um segundo casamento, eu tenho que olhar para o primeiro casamento, para o meu esposo, para o meu ex-esposo, para minha ex-esposa e dizer: gratidão por você ter dado o lugar para mim. Será que vocês conseguem olhar para a primeira ou para o primeiro que veio antes dessa forma? É um exercício, né, gente? Mas quando a gente consegue olhar dessa forma, existe uma reconciliação da alma, aonde você começa a viver melhor e em paz. O que geralmente também acontece na família é que geralmente a gente cria uma dupla, né? Uma dupla, vamos supor, eu, marido e filho. Então, às vezes eu me alio com meu filho e às vezes eu deixo o meu marido de lado. Ou vice-versa, a filha se alia ao pai e deixa a mãe de lado. Isso também é exclusão. Isso também é exclusão e também pode ser alguém rejeitado que você está identificada. E aí você passa a ter nesse seu sistema familiar um outro grupo de exclusão que precisa ser olhado, porque enquanto você não olha, vai ter essa dualidade entre essas duas pessoas e sempre um estar excluído. E isso não é legal, entendeu? Não é legal. Para os que fazem a dualidade, que fazem o par, quanto para a pessoa que ficou excluída, que ficou rejeitada. Gente, esse assunto é muito importante, né? E muito profundo, muito intenso quando a gente fala sobre essas ordens do amor, né? Outra coisa também, quando a gente vai para um novo relacionamento, às vezes o primeiro já tinha filhos do primeiro casamento, da relação anterior. Quero dizer para vocês que por mais que você tenha filhos dessa relação atual, os filhos do primeiro casamento, eles têm precedência sobre os filhos do segundo casamento. Os filhos da primeira relação vão ter precedência, tá, sobre os filhos que vão ser gerados dessa relação. Isso é uma hierarquia. E quando eu não respeito os filhos que vieram antes, eu tô dizendo pro meu parceiro, pra minha parceira, que eu não te respeito. E ele vai ficar com muita raiva de você se você não respeitar, porque toda rejeição, ela traz um instinto da raiva. Se você não aceitar os filhos dele ou não aceitar os filhos dela, ele vai acabar tendo raiva de você. E o seu relacionamento, possivelmente, pode estar fadado ao insucesso. Gente, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade para perguntar, por favor. Adoro as perguntas de vocês. Dora, bem-vinda! A segunda ordem, gente, que a gente vai falar é sobre a hierarquia. A hierarquia, o próprio nome já diz, né? É uma ordem. Nós precisamos ter ordem em tudo. Imagina uma casa bagunçada.
Quem aguenta uma casa bagunçada? Ela fica uma confusão. Como se você tem a casa bagunçada, é como se tivesse a vida bagunçada. Então, na hierarquia, nós precisamos ter ordem. E ter ordem é de quem veio primeiro. Como eu disse, a questão dos filhos, né? Por exemplo, nossos pais, eles vieram primeiro do que nós. E às vezes, nós queremos ocupar o lugar dos nossos pais. Isso vai ficar pesado tanto para nós, enquanto filhos, quanto para os pais. Por quê? Quando a gente inverte os papéis, a gente não está sendo grato por tudo aquilo que nós recebemos. Porque nós ficamos no lugar deles. E nós não podemos, enquanto filhos, estar no lugar dos nossos pais. Nós temos que ser filhos. Porque um dia nós iremos ser pais. Enquanto filhos, nós somos pequenos e os nossos pais são os grandes. Enquanto os pais, nós somos os grandes e os nossos filhos são pequenos. Esta é a lei da vida. E essa ordem, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser reverenciada. É muito importante, né, ter esse respeito na família. Ter esse respeito, por exemplo, o filho mais velho, ele tem precedência sobre o filho mais novo. E assim sucessivamente. Às vezes o filho mais novo quer mandar no irmão mais velho. Vai ficar pesada a relação, eles vão brigar. Às vezes, pela ausência de algum dos pais, um dos filhos mais velho ocupa o lugar, né, do cuidador. O que vai acontecer? Os filhos mais novos, muitas vezes, não vão obedecer. Por quê? Porque o irmão não é o pai, o irmão não é a autoridade. Então, ele não terá voz, às vezes, com os irmãos mais novos. E ele ocupar esse lugar de pai ou de mãe é muito pesado para ele, porque ele também precisa do lugar de filho. Apesar dele ser mais velho, ele precisa ter o lugar de filho. Certo? Faz sentido para vocês, gente? Obrigada, Jaque. Tá falando encantada com tanta sabedoria. Obrigada. Faz sentido para vocês? Se vocês quiserem perguntar alguma pergunta do sistema familiar de vocês, tá? Que eu possa contribuir, podem ficar à vontade, ok? Bom, outra ordem que eu gostaria de falar para vocês é sobre a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Nós precisamos... Sim, faz muito sentido. Sim, Bruna. É total sentido, né? Fernanda, boa noite, Fernanda. Estamos falando aqui sobre a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Muitas vezes nós damos demais na nossa relação, seja com os filhos ou seja com o nosso parceiro ou a nossa parceira. O que acontece? Quando nós damos demais, a outra pessoa não consegue suportar. É como se nós tivéssemos uma dívida imensa para pagar. E geralmente quando a gente tem uma dívida impagável, o que a gente faz? A gente se acomoda, porque a gente é uma dívida impagável. Como é que eu vou pagar? Deixa ela aí, não vou dar conta de pagar ela não. Então é assim que acontece nos relacionamentos. Quando você dá demais, a pessoa vê isso como uma dívida, porque quem paga uma vida, né? Geralmente com os nossos filhos, muitas vezes, nós damos a própria vida, nós deixamos de viver a nossa própria vida, seja com o filho, seja com o marido, seja com a esposa, nós deixamos de viver a nossa própria vida para viver a vida deles, para agradar a eles. E aí o que vai acontecer, gente? A pessoa não vai conseguir pagar isso que ela nem pediu para você, porque ela não pediu para você
dar a sua própria vida para ela. Você deu porque você quis. Assim como você deixou de fazer as coisas que você gostaria por causa dos seus filhos. Não foi eles que pediram para você. E aí fica muito difícil. E aí é aquele discurso da mãe, né? Eu faço para o meu filho e não sou reconhecida. Não é porque você não é reconhecida, é porque você deu demais. Se você deu demais, ele não tem como retribuir. Marido também, se você dá demais, eles fogem, eles vão embora. Eles não aguentam. É assim mesmo que acontece. E como é que eu reconheço no outro um equilíbrio? Quando eu reconheço o valor dele. Quando eu reconheço o valor que ele tem. Assim como ele reconhece o valor que tem em mim. Geralmente, no equilíbrio acontece também a questão do poder. Tá? O que quer dizer isso? As pessoas, elas se engrandecem pelo poder. E aí elas começam a estar num relacionamento, tá? Porque o outro te dá condições, o outro te sustenta financeiramente, o outro faz as coisas por você. Isso também é pesado, porque a relação dele é muito maior do que a sua. E se ela é muito maior do que a sua, isso não tem um equilíbrio. Vocês vão estar fadados ao insucesso. Porque por mais que aquela pessoa dê, você também precisa contribuir com alguma coisa. Você também precisa contribuir com algo. Se você fica só ali, né? Só ali, recebendo e não dá nada em troca, é um desequilíbrio da relação. Uma relação amadurecida é aquela que reconhece o valor do outro e ao mesmo tempo o nosso valor entre o dar e o receber. Olha que lindo isso, né, gente? Quando eu reconheço o valor do outro, isso vai fazer toda a diferença. Bom, eu quero falar para vocês, então a gente já falou sobre o pertencimento, a gente já falou sobre a hierarquia e a gente já falou sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aceitação. A aceitação nada mais é do que aceitar como as coisas são. Quando eu digo sim à minha vulnerabilidade, quando eu acolho a minha vulnerabilidade, quando eu acolho a minha criança interior, eu consigo, tá, ir para o mundo de uma forma mais adulta, com escolhas. Quando eu digo, olha, eu tenho uma dor, tá? Eu tenho uma dor da minha criança que passou por muitos bullying às vezes na vida, aquela criança que não teve um pai presente e eu me sinto abandonada. Isso é uma vulnerabilidade minha. E se eu me sinto abandonada, eu vou para as minhas relações me sentindo assim também. Por quê? Porque eu acredito que sempre o outro vai me abandonar. Porém, aonde que eu pego essas crenças limitantes, gente? Eu vou pegar na minha criança ferida. Aquela criança que lá atrás não entendeu qual foi o motivo que os seus pais a deixaram sozinha. Ou aquela criança, naquele momento, não soube entender por que ela foi, por que a mãe dela deixou ela com a avó para ser criada. Crianças que são criadas por avós, elas têm duas escolhas de pensamento. A primeira, eu fui abandonada pela minha mãe e eu vou ter sempre a sensação de ausência, de falta nos meus relacionamentos. Ou ela vai pensar, naquele momento, era a melhor escolha da minha mãe era ter me deixado com a minha avó, porque ela não tinha condições de me criar e o que ela deu foi o suficiente e tá tudo certo. Eu vou para a relação completa, porque eu vou com a compreensão.
E eu preciso compreender, para mim ir para os meus relacionamentos, eu preciso estar em paz e reconciliada com os meus pais. Sim, reconciliada com os meus pais. Mas, Cláudia, ele me deixou, ele foi embora. Tá? Compreendo que ele te deixou, que ele foi embora. Mas naquele momento, tá? Ele teve que fazer algumas escolhas, as quais você não sabe qual foi o motivo que isso aconteceu. Então você pode olhar para o seu pai, para a sua mãe e dizer: ok, o que você me deu foi o suficiente. Quando eu vou para o relacionamento completo do que eu recebi do meu pai, da minha mãe, foi o suficiente, porque tá? Independente do que eles deram um tesouro que é maior do que tudo, que é a vida, a sua vida. Quem dá a vida, gente, são os nossos pais. E eles já deram um presente fantástico, que é a nossa própria vida. Então eu não tenho que cobrar mais nada, a não ser olhar, reverenciar e agradecer a vida que eu recebi, independente do que eles foram e sem julgamento. Quando eu fico no passado, olhando para o passado com falta, com ausência e julgando os meus pais, eu não consigo ir para a minha vida adulta, porque eu fico ali na dor, na vitimização. E aí eu vou para os meus relacionamentos sempre querendo algo que eu não recebi dos meus pais, achando que eu vou encontrar alguém que possa satisfazer essa minha necessidade. E não vai ter ninguém que vai satisfazer, tá? Uma necessidade, uma ausência que foi do pai, de uma mãe. Por isso que eu tenho que olhar para eles e dizer que tá tudo certo, que o que eles deram foi suficiente, e se faltou alguma coisa, a única pessoa que pode dar nesse momento é você como adulta. É você como adulta. A Jaque tá falando: fui criada com a minha avó, sinto que isso abala a minha vida em diversas áreas. Sim, Jaque, abala, como eu disse, porque você vai ter duas escolhas. Ou você vai ter escolha de que, né, a sua mãe te abandonou e você teve que ser criada pela sua avó, porque a sua mãe era muito má, e se não fosse a sua avó, não teria outra pessoa para cuidar de você. Isso é ausência, é falta. Agora, se você olhar para a sua mãe e dizer: mãe, obrigada por você ter me deixado com a minha avó. Foi a melhor escolha que você fez naquele momento. E o que você me deu foi o suficiente. Pronto, Jaque. Você se completa. Aquela falta não vai fazer mais parte da sua vida. Você começa a ir para a relação completude, plena, inteira. Porque você se responsabilizou o seu adulto do que era importante. E aí você não fica buscando no outro o que você não encontrou. Isso, Jaque. Espero que isso tenha reverberado em você, tá na sua alma, e que tenha, a partir de agora, você possa fazer escolhas mais conscientes. Tá? Bom, gente, então a aceitação, ela é muito importante. Ela vai fazer total diferença, gente. Total diferente. Às vezes, a gente não precisa aceitar, mas a gente pode compreender. Tá? Olíria, minha linda, beijo grande no seu coração. A gente pode compreender. Não precisamos aceitar, mas precisamos compreender e acolher a vulnerabilidade. Certo? Bom, teve algumas perguntas, tá? Teve algumas perguntas, eu abri uma caixinha de perguntas hoje nos stories e teve algumas perguntas que eu achei bem interessantes, que eu quero trazer para vocês nessa live, tá? Qual foi a pergunta que me fizeram que eu achei muito legal? Até quando uma mãe
deve cuidar de um filho adulto? Qual é o limite do cuidado? Olha só, até quando uma mãe deve cuidar de um filho adulto? Qual é o limite desse cuidar? Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Quando um filho adulto ainda fica em casa, dependente da mãe, você está tolhindo a liberdade dele. É isso mesmo. Você está impedindo que ele vá para a vida. Os filhos, eles precisam ir para a vida. Eles precisam caminhar com as próprias pernas. Quando você, tá, não deixa isso por amor, esse amor incondicional de mãe, você está dizendo para o seu filho: eu não confio em você. Você precisa confiar e deixar ele ir. Você dizer para ele: filho, eu te libero. Eu te libero para que você possa ir para a vida. E eu confio em você. Quando você faz esse movimento, você dá força para o seu filho. Você dá força para ele consiga ir. Agora, quando você fica de mimimi, quando você fica achando que o seu filho não dá conta o suficiente, quando você ainda, tá, financeiramente, ainda banca o seu filho, o adulto, você está dizendo para ele: você é um incapaz. E eu preciso te ajudar porque você não dá conta. Gente, filhos adultos precisam viver a vida deles. Nós, mães, precisamos liberar os nossos filhos para que eles possam seguir a vida deles. Qual é o momento? É o momento quando eles se sentem prontos. E quem vai ajudar eles a ficarem prontos é você. É você, mãe. Então agora, nesse mês das mães, né, esse mês que está entrando aqui agora, mãe, pensa um pouco, né? Como vai ser importante essa liberação do seu filho para ir para a vida, para se tornar um adulto. Então, se você tem filhos, né, nessa idade já da adultice, presta atenção nesse movimento que você está fazendo. Se você não está tolhindo a liberdade dele ser feliz. E às vezes os filhos, gente, eles ficam por amor. Eles fazem um movimento: eu faço que nem você e eu fico aqui com você por amor. Porém, a gente vai estar impedindo que ele viva a vida dele, que ele tenha um relacionamento, que ele vá viver o que ele precisa viver. A Jaque está perguntando: tem alguma relação entre ter sido aparentemente desprotegida quando criança e querer proteger demais nossos filhos? Sim, tem total relação. Por quê? Ou a gente se identifica, a gente fala, ou a gente tem uma identificação com a nossa família de origem, ou a gente tem uma desidentificação com a nossa família de origem. E quando a gente tiver uma desidentificação, a gente vai querer ir para a vida de uma forma diferente. Porém, Jaque, tá? Você pode olhar para quem não te protegeu, tá? E olhar para eles não com um olhar de cobrança, mas com um olhar de que o que você me deu foi o suficiente. O que você me deu foi o suficiente. E eu quero a sua bênção para que eu possa ir para a vida e fazer de uma forma diferente com os meus filhos. Aí você tem a bênção. Não no sentido de fazer diferente porque você não teve, mas no sentido de você me deu o que você tinha para dar. E agora eu quero a sua bênção se eu fizer diferente. Ok? Bom, a segunda pergunta que fizeram, deixa eu tomar uma água aqui. Diz aí pra mim se vocês estão gostando, tá? Faz uma palminha. Ai, que bom, coraçãozinho, que bom. Que bom que vocês estão gostando.
Olha, a outra pergunta que me fizeram que eu achei muito interessante é: quando um filho não aceita o comportamento do pai ou da mãe? Aí Jaque, de repente essa aqui é pra você, hein? Quando um filho não aceita os comportamentos do pai e da mãe. Gente, da nossa mãe, nós temos toda a nutrição, ela que nos alimenta. Isso, eu aceito a minha história. Isso, Jaque. Esse é o seu mantra. Eu aceito a minha história e reverencio a minha história. Eu aceito a minha história e reverencio a minha história. E peço a sua bênção para fazer diferente. Tá. Gente, a questão. A mãe, ela tem a alimentação. Ela vai nutrir. Desde que o bebê nasce, quem dá o peito, quem dá a alimentação, quem nutre o bebê é a mãe, através do leite materno. Então a mãe, quando a gente está numa relação com a mãe, é muito ligada à profissão. A mãe é o sagrado feminino, né? Onde a gente vai ter essas relações com o feminino. Então, quando eu olho para as mulheres da minha ancestralidade, eu vejo e reverencio todas elas, inclusive a minha mãe. E se a gente for puxar na linha dessas mulheres, elas têm uma história. Né? A história na minha família, geralmente são histórias de mulheres que ficaram separadas, que sofreram muito com os homens. Então, a gente precisa olhar também para essas mulheres, a todas essas mulheres que vieram antes e fazer uma reverência para elas, porque elas ocuparam um lugar muito importante e elas abriram um lugar para a nossa trajetória enquanto mulher, enquanto feminino. Então, uma reverência a todas essas mulheres do sagrado feminino que vieram antes de mim e da minha mãe. Eu olho e digo para ela e agradeço a vida, faço uma reverência. Mãe, o que você me deu foi o suficiente e você é a mãe certa para mim. Quando eu faço isso, eu me nutro do que eu preciso para mim ir, para minha atividade, para mim ir para a vida. Do meu pai, o pai eu tenho a força, porque o pai, ele é o provedor, né? Ele traz o sustento, ele traz o alimento para a família. E o pai que te leva para o mundo, ele abre as portas para o mundo. Então eu preciso também olhar para esse pai e dizer: meu pai, obrigada pela vida, você é o pai certo para mim e de você eu tenho a força, de você eu tenho essa força para ir para a minha vida. Gente, nós precisamos nos conectar e nos conciliar com todo o nosso sistema familiar, para a gente poder ser aceita, para a gente poder ser incluídas nos grupos da nossa vida. Tá? Quando nós olhamos para os nossos pais, reverenciamos a tudo como foi, nos incluímos dentro desse sistema familiar, sem carência, sem falta, tá? A gente consegue ir para os grupos se sentindo incluídos. Nós não estaremos na nossa vida, nas nossas atividades profissionais, pessoais, nos sentindo excluídas. Nós estaremos sempre nos sentindo incluídas. Olíria está falando: na minha família, creio que tiveram mulheres que engravidaram para ter algo em troca. Talvez foram pagas para fazer filhos para alguém. Sim, talvez. Talvez. Mas eu preciso olhar para essas mulheres, né, e dizer: eu vejo todas vocês. Eu vejo todas vocês. Eu dou um lugar a todas vocês no meu coração. Porque se eu não dou um lugar, gente, se eu não dou um lugar no meu coração, eu vou estar repetindo as histórias. Quando a gente, por exemplo, a gente olha para os nossos pais e a gente fala: isso aí eu não vou puxar dele não vou ser assim. Quando você vê, você está agindo com seus filhos inconscientemente da mesma maneira que o seu pai ou sua mãe fez com você.
Tudo que você rejeita, você atrai. Tudo que você rejeita, você atrai. Então, se você rejeitou aquele comportamento do seu pai, você vai atrair e inconscientemente você vai estar fazendo isso com seus filhos. A hora que você vê, você está fazendo igual. Fala, meu Deus do céu, olha só, eu repetindo esse padrão. Tá? Eu não quero isso para mim. Mas não é assim. É olhar, eu vejo, eu reverencio, eu acolho, eu aceito, mas com a sua bênção, eu posso fazer de outra forma, eu posso fazer de uma forma diferente, tá? Outra pergunta que me chamou muita atenção foi em relação a como ficam os filhos adotados. Gente, presta bem atenção no que eu vou falar, tá? Muitas pessoas, elas adotam as crianças e não querem nem saber quem é a família de origem. Ou, se sabem, elas escondem ou omitem da criança de quem foi o seu passado, de como foi o seu passado. O que acontece? Quando essa criança crescer, ela vai sentir que algo foi roubado dela. E sabe quem vai ser os ladrões do sentimento? Serão os pais adotivos. Isso, gente. Serão os pais adotivos que roubaram a criança da sua família biológica. Agora, e aí o que vai acontecer? Sempre pode acontecer dos filhos adotados não terem uma boa relação com a família do coração. Quando eu dou um lugar para essa família biológica dessa criança que eu adotei, quando eu conto a história para ela, da onde ela veio, como ela veio, e quem é a família de origem dela, principalmente se essa criança que eu adotei tiver irmãos, ela precisa saber que ela veio de uma outra família, que por algum motivo, tá? Por algum motivo, teve que dar aquele filho para uma outra família, cuidar para uma outra família criar, e que ela sabe, ela tem conhecimento de quem é o pai biológico, de quem é a mãe biológica, e ela pode até ter uma convivência com os irmãos biológicos. Esse filho adotado vai ser grato para os pais do coração a vida inteira. Vai ser um outro tipo de relação, vai ser uma relação de gratidão. Por quê? Porque ele vai entender, tá? Ele vai entender que o que os pais biológicos fizeram foi por amor. Ele vai compreender, ele vai se relacionar com os irmãos biológicos e ele vai entender que aqueles pais adotivos, aqueles pais do coração, fizeram isso de coração por ele. E aí ele vai ser eternamente grato pela oportunidade que está sendo dada a ele e não vai entender como se ele fosse sido roubado ou lesado por não poder estar naquela família da onde ele originou. Faz sentido para vocês, gente? Nossa, é muito profundo, né? É muito intenso a constelação familiar, as leis da constelação familiar é muito intensa. Quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Faltam 6 minutos pra gente terminar essa live. Nossa, passou tão rápido, né? Quem tiver aí poder fazer um stories, eu também vou fazer um stories aqui dessa live de hoje sobre constelação familiar. E quero agradecer vocês. As nossas lives sempre acontecerão nas sextas-feiras às 19 horas. Sempre o assunto vai ser o que eu estou falando durante a semana no meu Instagram. Então, se vocês gostaram, convidem outras pessoas para estarem aqui, tá? É sempre um papo bom, um papo agradável e um autoconhecimento que a gente está levando para a vida, né?
Comenta aqui, gente, como foi para vocês essa live. Conta aqui pra mim, enquanto eu tento arrumar aqui para fazer uns stories. Isso. Hoje a live foi Ordens do Amor, que são as constelações familiares, são as ordens das constelações familiares do Bert Hellinger. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes hoje. Gente, muito obrigada. Maravilhoso ouvir você. Obrigada, Jaque. Muito obrigada. Isso. Então, olha, gente, se vocês estão gostando dos assuntos que a gente está conversando aqui, que eu estou trazendo para vocês, convidem mais pessoas para estar aqui com a gente, né? Vai ser muito interessante, vai ser muito legal, é muito aprendizado, é um autoconhecimento, tá? E aqui na sexta-feira a gente vai estar aqui de novo, às 19 horas do Mato Grosso do Sul e às 20 horas de Brasília, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, fiquem em paz, aproveitem o final de semana, se cuidem e se amem. Beijo.